uma gestação normal, mas infelizmente acabei desenvolvendo um problema placentário. Meu pequeno Ravi não escuta, mas ele sente o mundo como ninguém. Hoje vamos conversar com a Milena. Por conta de problemas na gestação, seu filho Ravi tem surdez neurosensorial profunda bilateral, mas apesar disso, a família nunca deu espaço para tristeza. Milena vai nos contar como teve essa força agora. O propósito da Telha Norte é facilitar a obra para aumentar o prazer de sonhar, construir e curtir a sua casa. Formamos a maior rede varejista de material de construção do país, pertencente ao grupo francês Saint-Gobain. Milena, primeiro eu queria te agradecer por ter vindo do Paraná até aqui. Sei que você tem uma consulta médica, mas sei também que você é fã do programa. Muito, muito. Prazer é todo meu de Obrigada. estar aqui. A Milena trouxe o Ravi, que é um bebezinho, que é o filho dela. Se vocês ouvirem um chorinho de bebê, que é a coisa mais normal do mundo, o Ravi tá aqui com a gente. Se a Milena permitir, depois eu mostro ele. Quando que você descobriu a ascite? Queria que você explicasse o que é a ascite e quando que você descobriu. Você imaginou que isso podia acarretar algum problema ao Ravi? A ascite, o que aconteceu? Apareceu e a gente não sabe por quê. Até hoje os médicos não sabem. Do mesmo jeito que apareceu, ela desapareceu. E os médicos, eles acham que não tem relação com o problema da surdez dele, entendeu? O que é a ascite? A ascite é um acúmulo de água no peritônio, que é como se fosse água na barriga. Entendi. Então, os médicos falam assim, que não tem relação com a surdez. A gente está em busca ainda. Quando o Ravi nasceu, quando vocês fizeram o teste da orelhinha, que vocês detectaram a surdez. Sim. A surdez é algo que só pode ser detectada após o nascimento, ou pré-natal, ou os médicos poderiam prever? Sim, pelo menos no meu pré-natal não tinha nada dizendo que poderia acontecer alguma coisa, né? Então, somente depois que ele nasceu que a gente conseguiu detectar esse problema. Mas a minha gestação foi normal, não tive nada. E acho que é pouco falado também, né? Porque acho que se pudessem detectar, porque acho que não existe esse exame, posso estar falando uma besteira, se alguém souber aqui, não há o que fazer, né? Não acho que ainda é um tratamento tão avançado. A gente já entrevistou aqui algumas grávidas que foram operadas grávidas com outras questões para operar o bebê. Agora eu não lembro, foram muitos episódios, mas nada relacionado à surdez, né? Vamos falar da chegada do Ravi na sua vida e para sua família em pleno momento pandêmico, né? Como é que foi isso? Como é que foi ficar grávida na pandemia? Como é que foi dar à luz em plena pandemia? Eu estava terminando a minha segunda faculdade quando eu descobri que eu estava grávida dele, assim. Na verdade, ele foi muito esperado, muito desejado pela minha família, mas não para esse momento, né? A gente não esperava que ele ia chegar logo. E como é que foi ter uma gestação no meio da pandemia? Vocês ficaram mais restritos? Você liberou visita? O que seu médico te orientou a fazer? Você deu à luz no Paraná? O hospital estava mais restrito? Você teve apoio? Conta pra gente, né, essa gravidez aí, porque no futuro você vai ter muita história pra contar, né? A gravidez a gente ficou um pouco apreensivo, né, devido aos casos de Covid e tal. Mas assim, eu tentei me guardar, ficar mais em casa. Eu tava terminando meu último ano da faculdade, que eu fiz farmácia. Você teve Covid? Não. Nem seu marido? Não, graças a Deus, nossa família não. E você se vacinou grávida? Não, me vacinei somente agora. Aí eu tomei os cuidados, fiquei em casa, eu tava terminando o último ano da faculdade. E assim, tudo que eu tentei fazer, eu fazia tudo online, né? Que passou a ser tudo online. Os estágios, fiz tudo assim dentro do mais seguro possível. E assim, quando ele nasceu, a maternidade estava bem cheia, porque é um hospital, né? Na Santa Casa ele nasceu. O hospital estava tudo muito cheio, né? Tinha poucos técnicos de enfermagem, enfermeiros. Até a gente ficou um pouco sem muita assistência, né? Nesses primeiros dias, assim. Porque tinha muitos casos de Covid também lá no Paraná, lá em Maringá. Vocês fizeram um teste de orelhinha no Ravi quando ele nasceu, o hospital fez. Sim. O que foi diagnosticado pelos médicos sobre a sua condição da parte auditiva? A fono passou lá no nosso quarto, fez o teste certinho e ela
falou que o teste tinha dado alterado, né? Só que eu nem me liguei porque não tem ninguém na minha família que tem caso de surdez e tal. E ela falou assim, olha, daqui um mês você pode agendar numa clínica especializada para fazer um novo teste da orelhinha e talvez os outros exames, né? E aí depois de um mês, quando ele tinha um mesinho de vida, a gente retornou e fizemos o teste da orelhinha novamente. E nesse dia, até as fonos lá da clínica falaram assim, olha, se você quiser já fazer o Bera, eu vou ver se o próximo paciente estiver desmarcado, dando tudo certo, você já faz. Aí já deu tudo certo, no mesmo dia a gente já fez. E aí a partir daí, todos os exames dele passaram a dar alterados, diagnosticando a surdez dele. Milena, daí infelizmente vocês acabaram recebendo a informação que o Ravi não ia escutar vocês. Como é que você e a sua família reagiram diante dessa notícia? Eu acho que quando tem assim uma notícia a gente fica meio perdido, meio sem rumo, né? A gente fica, eu até passei por um momento assim meio que de luto, eu não conseguia aceitar, mas aí depois a gente vai buscando se informar, buscando os médicos e todo mundo foi tranquilizando a gente, vendo que tudo tem uma solução, né? E pra minha família, assim, foi bem difícil, mas a gente sempre tem esperança de que tudo vai dar certo, né, no final. Você sabe se tem estudos publicados, se é reversível, se dá para ele fazer o implante? Depois que a gente fez as consultas com os médicos, a nossa esperança era o implante coclear. Mas foi mais ou menos no meio do ano, aí os médicos solicitaram a ressonância e a tomografia e deu que ele tem, de um lado, ele não tem a cóclea, que é como se fosse aquele ossinho circular, como se fosse o caracol. Do lado direito ele não tem. E do lado esquerdo ele tem um esboço de cóclea. Então pode ser que daria para fazer implante desse lado, mas é o que a gente está buscando ainda, né? Com o diagnóstico em mãos, vocês resolveram enfrentar o problema e ver as possibilidades do que poderia ser feito. Do que vocês lançaram mão? O que vocês acabaram fazendo em Maringá? Porque hoje vocês estão em São Paulo para uma consulta com um especialista. Mas até a data de hoje, quais recursos vocês tiveram em Maringá e fizeram uso desses recursos com o Ravi? Lá ele tinha uns 3 meses de idade. Os 3 meses ele começou a usar o aparelho auditivo. Então, a partir dos 3 meses, todo dia a gente ia estimulando ele em casa, com bastante som, com bastante leitura labial, essas coisas, que era orientado pela fono, né? Então, a gente levou ele na fono e ele usou o aparelho auditivo, foi o que nós fizemos. E aí ele consegue ouvir vocês? Com o aparelhinho? Então, tem até um vídeo que eu encaminhei pra ela, que foi no dia que a gente colocou o aparelho auditivo nele. A princípio, a gente parecia que ele tinha alguma resposta, né? Ele, quando colocou, ele ficava mais assim, atento às coisas, parecia que ele tinha uma resposta. Mas aí, depois, como foi passando o tempo, e a gente viu que os exames dele, como ele tem uma má formação na cóclea, então os médicos disseram que aquilo não poderia, assim, ter sido, ele ter ouvido, né, naquele momento. Qual que é essa consulta hoje em São Paulo com esse especialista é a primeira consulta com ele? Com ele, sim. E o que você espera? Eu espero que ele possa dar alguma alternativa, que a gente possa fazer alguma coisa, um implante coclear, ou, não sei, eles falam também sobre implante de tronco encefálico. É assim, porque o meu sonho é ele poder ouvir, nem que fosse, né, alguma coisa, um som, um barulho, pelo menos para ele não se assustar na rua. Sim, porque a medicina avança à medida... Assim, a gente viu a prova aí com a Covid em 11 meses? 11? Quanto tempo criaram uma vacina? Então a gente tem que apostar na ciência e na medicina. Claro que tem coisas que realmente não tem jeito, um câncer terminal, há doenças mesmo que ainda não tem, infelizmente, uma cura, uma solução, mas... Várias mães que vêm aqui falam, diagnóstico não é destino. Milena, como é que é a comunicação de vocês hoje em dia, você e do seu marido com ele, das outras pessoas, né? Como é que é? Assim, como ele tem 11 meses, ainda as pessoas não conseguem diferenciar muito ele, por não ouvir, de bebês que ouvem, né? Mas assim, eu chamo ele não... Claro que ele não olha nada, mas assim, sempre a gente usa muito toque, né?
muito toque, muito visual, então a gente se comunica muito disso. Eu falo não, ele, né, sinal, não. Então é assim que a gente se comunica, muito amor, muito carinho. A gente continua conversando muito com ele, né, porque a gente foi orientado a não ficar quieto de jeito nenhum, falar muito, para saber que há uma comunicação, né. Eu queria que, se você permitir, depois da consulta de hoje, eu queria que você contasse para a Malu o que o médico falou, que a gente vai colocar escrito depois. Sim. O médico da Milena, do Ravi, contou. E porque eu acho interessante depois acompanhar essa evolução, até para quem te segue no Instagram, não sei, e também, às vezes, se tiver alguma mãe, né? O futuro te assusta ou te conforta? Como é que é a tua vida? Você não pensa? Eu acho que o futuro não me assusta, não. Em relação a ele, digo, né? Não, porque assim, o caso dele não é uma doença que a gente fala, é uma doença terminal, ele tá com alguma coisa. É uma condição. É uma condição, a gente vai ter que se adaptar a ela, independente do que aconteça. Né? Então, o futuro não me assusta nesse sentido. A gente pode mostrar o Ravi? Sim, claro. Como é a fono? Como são as sessões de fono? Então, nas sessões de fono, ele brinca, sim, bastante com a fono. E ela sempre, no início, a estratégia dela era, assim, apresentar bastante som e tal. Mas como agora a gente descobriu que não tem quase entrada de som no ouvidinho dele, a estratégia dela, assim, acabou mudando. A gente está trabalhando bastante leitura labial. Entendi. Para ele poder entender. O aparelhinho, ele só usa em determinados momentos, Milena? Então, agora foi orientado a gente não usar mais, porque a partir daquele diagnóstico, até a gente não ter o diagnóstico que ele não tinha má formação, a gente usava, porque a gente não sabia o motivo dele não escutar. E aí agora ele parou de usar, o médico falou que era para parar de usar, e porque ele disse que não resolvia. Eu tenho certeza que a consulta de hoje vai te dar um pouco mais de... Sim. Acho que quanto mais informação, melhor. São Paulo é uma capital de ótimos médicos, sim, né? E acho que se vocês têm essa possibilidade, esse recurso, por que não tentar, sim, né? E até a gente falou, né? A gente tinha dado um tempo em buscar e tal. Aí eu e meu marido, a gente decidiu. Porque, assim, eu falei, vamos buscar até o máximo que a gente conseguir. Porque depois, pra gente não se arrepender depois, né? A gente ficar em paz, dormir tranquilo e ver que a gente fez de tudo por ele. Lógico. Posso ficar com ele pra mim? Pode. Só um pouquinho. Sim. Vai com ela, vai com a Mari. Ai, que coisa mais linda. Depois dessa história de resiliência, superação e fé, qual é o significado de amor pra você? Não, Michelle, não, você vai ficar comigo. Não. Eu acho que amor na minha opinião, é quando você se desprende do seu próprio eu, da sua vaidade, dos seus gostos, pra começar a cuidar de outra pessoa, a se dedicar a outra pessoa. Pra mim que isso é amor, né? Plenamente. A gente se esquece até que a gente existe. Eu também tô esquecendo tudo desse bebê. Milena, você gostaria de deixar um recado? Você quer se falhar também. Se você quiser deixar um recado para as mães que passam ou passaram por momentos de fé, medo, dor, resiliência, pode olhar para essa câmera aqui e deixar seu recado. Eu quero deixar recado para vocês, para que vocês tenham fé e esperança, acreditar que Deus vai guiar as coisas da melhor forma possível. E se o que você espera seja a cura do seu filho, ou no caso dele que é uma cirurgia que a gente espera que dê certo, não aconteça, a gente tem que se adaptar a uma nova vida, uma nova rotina, seguir em frente e não ficar se sofrendo por antecipação. Dá o tempo ao tempo, que tudo isso vai passar e vai se resolver. Milena, obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Desejo, tudo de bom no caminho de vocês. Muito amor, muita coragem, muita sorte. Obrigada mesmo. Se você tem uma história para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Lembrando que quando você enviar seu e-mail, pedimos também que você deixe o seu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Estamos te esperando no próximo programa. Tchau!